Olá, bom dia, queridos. Seja bem-vindo a mais um Pão Diário. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã para poder edificar a tua vida. Que já quero declarar que esse dia vai ser um dia poderoso. Amém? Eu quero compartilhar um texto que está em João, capítulo 13. Eu quero ler a partir do versículo 13, que diz assim: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos, esse texto está narrando um momento onde Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, e ali Jesus ele se levanta da mesa e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, trazendo para a gente um ensinamento muito poderoso. Sabe, esse tempo, esse momento foi um momento onde o povo de Deus, os sacerdotes, os homens de Deus, as autoridades do Senhor já estavam com o coração corrompido, estavam ali já com soberba, usufruindo das coisas de Deus. E o Senhor Jesus nesse momento ele se levanta e ele se abaixa, ele se prostra diante dos seus próprios discípulos e ele começa a lavar os pés. Queridos, isso é poderoso demais, porque o próprio Deus, ele deixa toda a tua glória e ele vem na terra trazer um ensinamento muito poderoso, e o próprio Deus se coloca diante da tua própria criação, que é o homem, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, um dos seus principais discípulos, eu vou trazer assim, Pedro por um momento ele fala: não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Sabe, às vezes a gente tem uma interpretação muito errada disso, mas Pedro naquele momento ele estava querendo honrar o mestre, ele estava querendo honrar o líder dele, ele estava querendo honrar o próprio Deus. Ele falou: não, Senhor, eu que deveria lavar os seus pés. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Mas Jesus fala: não, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Jesus estava trazendo um ensinamento muito poderoso para mim e para a sua vida. Jesus estava nos mostrando que nós devemos ter a humildade de saber que Ele é Deus, e nós precisamos tratar as pessoas com amor, com carinho, com humildade. E Ele está dizendo: o discípulo jamais será maior do que o seu Senhor, do que o seu mestre, do que o seu líder. Mas como líder, Ele estava se colocando e servindo o seu discípulo. Jesus veio trazer um ensinamento muito poderoso para mim e para a sua vida, que nós precisamos servir. Sabe, se você analisar a história do povo de Deus, se você analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Senhor ele vai nos mostrar que a autoridade de Deus é derramada sobre aqueles que se determinam a ser um instrumento de Deus, que se determinam a ser um servo de Deus. Porque quando você se coloca a servir, o Senhor ele derrama autoridade sobre a tua vida, ele derrama poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, porque nós precisamos nos colocar como servos. E quando você se coloca como servo, o Senhor ele te faz filho, ele te faz algo ainda mais poderoso do que um simples servo. Por isso, eu quero desafiar você nessa manhã a se colocar como um servo. Sirva, comece a servir as pessoas. Você, esposo, sirva a tua esposa, sirva os teus filhos. Você que é discípulo do Senhor, sirva o seu líder, sirva os seus discípulos, seja como Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo e nos colocar como servo do Senhor para poder servir sem preocupação de se é um ato de humilhação. Não, nós precisamos buscar servir as pessoas. Seja o que for, seja um copo d'água, seja com palavras, com atitudes, seja com sua finança, não importa a maneira, se coloque à disposição para servir, porque o Senhor vai te fazer grande nessa terra. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com você. Eu quero declarar que na tua vida o Senhor ele te levanta como um grande servo, como filho de Deus, que o Senhor ele derrama sobre a tua vida autoridade, ele derrama poder, porque foi isso
que ele fez com os discípulos, aqueles que se colocaram à disposição a servir. E ele, como Deus, se prostrou e nos deu o exemplo. Agora, se vocês têm um exemplo, felizes serão se praticarem aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia extraordinário, que esse dia seja um dia abençoado. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo Pão Diário.